Então hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Então hoje a manhã foi profética, sobre subir, sobre ser liberto, sobre iniciar um novo ciclo, sobre ganhar novas altitudes, sobre ganhar uma nova dimensão. E eu acredito que alguém entrou neste lugar hoje com 45 anos de espera, é a idade de Caleb. O Alexandre falou sobre o 49º ano, né? O 50º ano é o ano do jubileu, é o ano da libertação. E talvez achando que a promessa morreu no deserto. Talvez seu pensamento está tudo bom, obrigado, mas a minha promessa morreu no deserto. Eu não tenho mais a perspectiva de ver aquilo que Deus prometeu se manifestar. E eu não estou aqui para te vender ilusão. A palavra de Deus ela não é uma utopia, né? Uma utopia é um pensamento, é o mundo de Bob, é um pensamento surreal, que é incapaz de se realizar. E talvez você esteja tomado por essa ideia de que o seu pensamento é grandioso demais para que isso se torne verdade. Eu acredito que se Deus te coloca um sonho no coração, acredita, vai acontecer. Então, porque eu vim aqui para te lembrar de uma aliança, né? E uma aliança que Deus faz conosco, ela não se quebra. Deus, ele não muda. Deus, ele zela pela sua palavra, ele cuida, ele vela pela sua palavra. E o deserto não enterrou a sua promessa. O deserto, ele não enterrou, definitivamente o deserto não incubou a sua promessa. A diferença entre a ilusão e uma esperança é que a ilusão nega o deserto. E a esperança atravessa o deserto, segundo a palavra. Então, a esperança me faz continuar. A esperança me faz crer, a esperança me faz seguir adiante, a esperança me faz seguir, de maneira em que eu consiga chegar no destino. E existe uma atmosfera diferente nessa casa. É interessante porque quando uma palavra ela é gerada, eu particularmente, escrevo e reescrevo, eu venho para a igreja e eu venho pensando com os meus botões, se a mensagem é essa mensagem, e eu vou prestando atenção em tudo que está acontecendo no culto para saber se a palavra é essa mesmo. Porque eu tenho muito compromisso com aquilo que eu estou falando, porque eu creio muito que pessoas tomam decisões a partir de uma verdade, sim ou não? Né? Quando você ouve uma verdade, a partir da verdade você fala, já sei o que fazer. Então ela precisa estar muito alinhada com o céu, para que o céu se manifeste na terra, porque Deus ele honra a sua palavra. Então a palavra ela precisa estar exatamente alinhada com aquilo que Deus quer fazer. Então eu acredito que Deus quer fazer algo grandioso neste lugar. Existe uma palavra para avanço nessa casa, existe uma palavra para rompimento nessa casa. Isaías 43:19, você que me ouve, vai me ouvir falar muito sobre esse texto. Isaías, nesse texto, ele fala assim: eis que faço uma coisa nova, e sairá à luz, porventura não percebeis? Então o profeta estava falando para um povo quebrado no exílio, um povo que estava exilado. Era uma palavra que tecnicamente não brotava esperança. Ela não é como falar para alguém que recebe uma sentença, um decreto, é alguém que recebe um diagnóstico e de repente alguém vem para você e fala assim: não, eu vejo uma luz. Mas quando você olha para a circunstância, você fala: seria bom se fosse verdade, porque eu não consigo enxergar como isso, porque eu já fiz 3, 4 consultas, 3, 4, 5 exames, já fui em diversos especialistas e a resposta continua a mesma. Eu já procurei dezenas de advogados e nenhum deles disse que havia possibilidade de mudar a minha história. Então a palavra ela vem, Deus falando para alguém aqui: eu estou fazendo uma coisa nova. E talvez encontre em você uma barreira. Uma barreira por quê? Porque você já ouviu negativas sobre a esperança que você deveria continuar nutrindo. Você já ouviu palavras contrárias de especialistas, de autoridade, né? Por notícias, por WhatsApp, por informações, pela lei, pelos decretos humanos. E você fala: pastor, é muito bom, mas eu não consigo enxergar como isso pode acontecer. E aquele povo já havia desistido de si mesmo. Eles já haviam desistido de si mesmo. Mas Deus não tinha desistido. Então Deus ele não disse ao exilado que nunca existiu aquela circunstância. Ele disse ao exilado que o exílio não teria a última palavra. Ou seja, aquilo que você está vivendo, o que você está experimentando, as notícias que você está ouvindo, as informações que você tem recebido, definitivamente ela não tem a última palavra. Amém? Ela não tem a última palavra. Então Deus ele abriu um caminho no deserto e Israel ali estava mudando a história. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: Deus não esqueceu. A promessa ainda está de pé. Amém? Se você não sentou do lado de alguém que teve coragem de falar isso para você, muda de cadeira. Ai, pastor, eu odeio vir no culto que eu tenho que falar para o outro. Então não vem para o culto. Aqui nós somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos
Vivendo em amor uma família. Amém? Vivendo a verdade. É sobre isso. Então, se você vem, repreende ele que ele vai embora. Vai embora do corpo. Aí é o espírito que está nele, que reclama de comunhão. Gente, se andarmos na luz, como na luz eu estou, teremos vida comum uns com os outros. Isso é ser igreja. Amém? Isso não é ser templo, isso é ser igreja. Então a gente tem que se esforçar para... Pastor, meu capital social é zero. Ei, esse que as coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Eu quero falar de Caleb, um homem que recusou a mediocridade. Um homem que a Bíblia fez questão de registrar. Ele olhou para a conquista mais difícil, para a cidade mais fortificada, para os gigantes mais aterrorizantes e não piscou. Então preste atenção em algo que por detalhe a gente esquece de olhar. No versículo 12 ele diz: dai-me este monte, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins lá estavam, e grandes e fortes cidades ali. Caleb nomeia os gigantes com a mesma frase que pede a montanha. Caleb, ele olha para a montanha que ele quer e ele dá nome para os gigantes, ele dá nome para os seus oponentes. Ele não finge que os gigantes não existem, ele não finge que os anaquins não estavam lá, ele não olha para aquilo e não diminui a importância dos seus inimigos. Mas entenda, quando ele olha para aquilo não diminui a sua fé. A fé de Caleb não é uma negação de realidade. O que nós estamos falando aqui não é negar a realidade. O que nós estamos falando aqui é colocar a realidade com a visão de Deus sobre ela. Enxergar para a realidade segundo a janela do céu. É segundo como. Então o que o inimigo vai tentar fazer? Fazer com que você perca o céu de vista. Quando você perde o céu de vista, automaticamente você começa a olhar por circunstâncias naturais. Então a esperança que precisa esconder um gigante para sobreviver, não é esperança, é anestesia. A esperança bíblica, ela olha para o gigante nos olhos e diz: você é real, mas o Senhor disse. Amém? É olhar para as suas circunstâncias e falar assim: não consigo te ignorar. Você tem tamanho, você tem hálito, você tem voz. Você parece forte, mas Deus disse algo ao seu respeito. Então, quem não conhece a palavra não consegue declarar. Nós cantamos aqui no ofertório: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Seu coração tem que estar repletos de palavra de Deus, porque quando algo tentar acessar este lugar, você saca a palavra de Deus e libera contra aquilo que está tentando acessar este lugar. Amém? E para que isso aconteça, em primeiro lugar, você precisa curar o seu espelho. Deus vai quebrar o seu retrato errado. Existe um retrato de si mesmo que está errado. Então, antes de Caleb conquistar Hebrom, ele teve que conquistar um território mais perigoso do que qualquer cidade fortificada, a sua própria alma. É conquistar o seu interior. Então, quando Moisés enviou os 12 espias, 10 voltaram destruídos por dentro. Ouça o que eles confessaram em Números 13:33. Éramos como os gafanhotos aos nossos próprios olhos. Assim também éramos aos seus olhos. Preste atenção na ordem dessa frase. Aos nossos próprios olhos, nós nos enxergávamos pequenos. Um conceito acerca de si mesmo, que está desalinhado com o céu. Um pensamento acerca de si mesmo, que não é um pensamento. Eu não posso me dar um luxo de ter um pensamento ao meu respeito que Deus não tem acerca de mim mesmo. Eu não posso alimentar dentro de mim um pensamento que Deus não tem ao meu respeito. Então, o gigante não chamou Israel de gafanhoto. Israel se apresentou como um gafanhoto. Ei, o gigante não está falando nada ao seu respeito, mas você está olhando acerca de você mesmo. Porque é a minha família, porque é a minha casa, porque os meus recursos, porque o meu trabalho. É você que está olhando para você dentro da sua realidade natural, não pela realidade do céu. Amém? Então eu preciso começar a mudar a minha ótica. A autoimagem ferida de uma geração inteira assinou um atestado de óbito daquela geração no deserto. Continuaram ali, porém, contudo, não alcançaram aquilo que o Senhor tinha para ela. Eles não morreram porque os gigantes eram grandes. Morreram porque se viam pequenos demais para aquilo que Deus os havia chamado. Você acha que em sã consciência, Deus vai colocar algo dentro de você, vindo do céu, para você morrer no meio do caminho? Você acha em sã consciência que Deus vai colocar você numa batalha e Ele não vai estar contigo? A Bíblia que eu conheço, Ele declara para mim e para você: eis que estarei convosco
todos os dias. Todos os dias. Nos dias bons, nos dias maus. Eis que estarei convosco todos os dias. Mas o que acontece é que nos dias bons, tá eu entusiasmado, cheio de Deus, né? Nos dias maus, eu estou sozinho. Eu perco a esperança, eu perco a motivação, eu perco a fé. Eu começo a andar pelos meus próprios motivos. Então, quantos aqui estão vivendo como gafanhotos em terra de herdeiros? Ei, querido, Deus deu uma palavra para Josué dizendo assim: aonde colocar a planta dos seus pés, essa terra eu vou dar a você como herança. Deus sempre trabalhou com estrangeiros. Por que na sua vez vai ser diferente? Bate o pé aí. Isso é o seu pé na terra. Você não acredita que essa é a sua herança? Se você não crê nisso, que está na hora de começar a fazer a mala. Credo, pastor, você veio mandar a gente embora? Não. Só aqueles que não acreditam no milagre. E eu não estou falando com você. Eu conheço alguns assim, mas não está aqui hoje. Talvez você esteja vivendo como gafanhotos. Então, você foi diminuído na infância, você foi rejeitado por quem devia te abençoar. Uma palavra do pai, da mãe, de um líder atravessou a sua alma e instalou um retrato falso dentro de você. Alguém conseguiu acessar o seu interior e você tem um retrato falso de você, uma autoimagem distorcida por alguém que não tinha essa autorização para fazer isso. Então você não consegue aplaudir o sucesso alheio porque cada vitória dos outros grita a sua derrota. Alguém venceu, você entristece. Você se sente um penetra na sua própria festa. Ei, querido, Deus preparou um cenário de muita alegria. Deus preparou um cenário de muita festa. Deus preparou. Nosso Deus é um Deus que celebra a vida. Amém? E nós temos que começar a nos envolver nessa lógica. Nós temos que começar a nos envolver nisso. Por quê? Porque o Espírito Santo me mandou dizer para você hoje, querido, hoje é dia de quebrar o espelho do inferno. É quebrar esse espelho do inferno e pendurar um outro na parede. É começar, pode aplaudir o Senhor. É começar a transformar você de dentro para fora, porque o Deus que nós conhecemos, Ele não nega a si mesmo. Então, se Ele não nega a si mesmo, Ele não nega a sua palavra e Ele não invalida a promessa. O inimigo sabe disso, ele vai tentar deformar você de qualquer jeito. Ele vai botar você em lugares, em mesas, em ambientes, em situações, em conflitos, dentro de casa, fora de casa, em lugares que você imaginava que você prosperaria e lá você foi saqueado e de repente você está cheio de crise. Ei, hoje é dia de você lutar contra esses sinais internos de começar a celebrar, amém? Por quê? Porque o que foi isso que aconteceu com Jesus no deserto? O primeiro ataque foi contra a sua identidade. Se tu é filho de Deus, ele sabia quem era. Muitos de nós estamos lutando para saber quem nós somos. Eu quero continuar declarando para você: você é filho de Deus. A palavra do Senhor declara para mim e para você: não fosse vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós outros. Amém? Você é a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. Então, se você é a escolha de Deus, então entenda e viva como um filho amado. Viva de fato como um filho amado. E é muito fácil ver quem é amado. É muito fácil conversar. Quando você conversa com alguém que é amado, a alegria é algo natural. É um fruto de um relacionamento com o Espírito. Você é alegre por quê? Porque eu me relaciono com o Espírito. E o Espírito me diz que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, tão logo o amor, a alegria faz parte de uma característica que eu encontrei em Deus. Então a identidade estabelecida pelo Pai não negocia com a voz da serpente. Então o que Deus estabeleceu não tem negócio. Não escute uma voz que não esteja alinhada com o céu. Amém? Então, se você quer trabalhar a sua imagem, se você quer quebrar esse espelho e manter ele longe da sua realidade, não ouça uma voz que esteja desalinhada com o céu. Falou uma... Alto lá. Nós temos que voltar a ser mais pentecostal. A gente tem que começar a repreender em nome de Jesus. Tem que começar a mandar: vai de reto, Satanás. Amém? Existem umas linguagens que elas não podem sumir da nossa boca, não, gente. Ninguém está no lugar e fala: eu te vi aí, vá-se embora. Você e quem veio contigo. E ele você pode deixar. Amém? Porque se a gente perdeu a autoridade, a gente começou a delegar a nossa autoridade às irmãs de oração. Não tenho nada contra. Graças a Deus por elas.
Mas a gente começou a delegar a um telefonema. Pastor, você ora? Oro, pode contar com isso. Mas eu quero que você comece a assumir uma autoridade você mesmo, uma voz profética, uma palavra de liberação. Gente, você sabe, começa a dar nome. Assim como o Caleb olhou para a sua montanha e falou assim, eu sei quem está lá. Você sabe com que inimigo você está lutando, amém? Você sabe quais são os seus inimigos. Nomeie-os e diga, eu estou indo aí para tirar vocês do lugar. Eu estou indo aí para tomar posse da minha promessa. Eu estou indo aí, você vai ter que se virar para sair daí. Amém? Que ele se vire para sair. Em Cristo você foi ressignificado. 2 Coríntios 5,17 declara, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é reforma, não é uma maquiagem social, é uma nova criação. Caleb tinha um interior curado. Ele não se via como um gafanhoto, ele se via como um herdeiro, e ele se via como uma aliança. Esse é o retrato que o pai está pendurando na parede, na sua alma agora. Você é herdeiro, você é filho, você é amado, você é esperado, você não é fruto do acaso, você é o que Deus fez para ser. E Deus está esperando aquilo que Ele colocou dentro de você se manifestar. Você já parou para imaginar que Deus está dizendo para você hoje, ei filho, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você entende? De onde é que vai sair isso? De alguém que carrega a vida dentro de você. Cristo em você é a imagem, é a esperança da mudança de uma opinião. Então o meu conselho para você é, assuma a característica de Cristo. Tudo que Cristo foi, seja. Comece a imitá-lo. O apóstolo Paulo entendeu ligeiro. Ele chegou muito depois, mas muito depois, e fez muito mais do que os outros. Porque chegou muito depois, ele falou, entendi o segredo. Sabe aquele, uau, basta imitar a Cristo. E a mensagem dele era essa, sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Porque Cristo é a realidade do céu aqui na terra. Amém? Então essa é a nossa proposta. Então profetize sobre você mesmo. Eu não sou aquilo que fizeram comigo, eu não sou o que disseram ao meu respeito, eu sou o que o Pai declarou sobre mim. Eu sou herdeiro de uma aliança. Eu sou herdeiro de uma aliança. Eu sou aquilo que Deus declarou que eu sou. E a ruptura, ou seja, Deus está quebrando a lei da inércia. Caleb não ficou de joelhos dizendo, Deus me prometeu, e eu vou esperar cair do céu. Não. Crer nele é um verbo, então isso significa que há uma ação. Em Tiago 2,26 diz, a fé sem obras é morta. A fé que não se move é apenas uma opinião religiosa. Ei, eu não quero ter uma opinião religiosa ao seu respeito. Eu quero ter uma palavra de vida, de esperança, uma palavra que avança, uma palavra que transforma. Muito do que nós construímos neste lugar aqui tinha zero recurso. Zero recurso. Nem o anexo que nós alugamos. Não sei se eu falei aqui de manhã ou se foi de noite. Eu fiz de tudo para não ter aquela sala. Alugou e alguém falou, pastor, a sala alugou, vamos alugar? Entrou num homem. Vamos, mas eu não tenho dinheiro. Liguei para o landlord me deu uma proposta absurda. Eu falei, já não tem a sala mesmo, se ele disser um não, eu vou dizer que não está disponível. Mandei uma contraproposta. O chat GPT me disse assim, provavelmente ele não vai aceitar. É muito abusiva a sua proposta. Aí a resposta dele foi, aceito. Aí eu falei, chat, você não sabe de tudo. Amém? Então, é sobre isso. E quando ele falou aceito, eu falei assim, eu entrei na unção de Neemias. Eu falei, o rei se curvou. Bom, já que ele falou aceito, vou pedir mais. Eu falei, já que você aceita, eu preciso de alguns meses de carência. Ele falou, mas aí já é muito, né? Eu falei, bom, é o que eu posso fazer. Daqui a pouco ele volta o e-mail dizendo assim, faça 3 orçamentos de quanto vai custar a sua reforma. E eu vou ver o que eu posso fazer por você. Eu mandei os 3 orçamentos. E ele retornou dizendo, carência aceita. Amém? Então fiz de tudo para ele me dizer não, mas eu fiz de tudo em Deus. Falei, Deus,
Se o senhor estiver nisso, eu vou nos 2 pés. Mas se o senhor não estiver nisso, me tira desse lugar. Você está entendendo? Fé eu tinha, mas eu precisava me mover. Eu não tinha que esperar ele bater na minha porta dizendo assim. Tem gente que ora assim: se é de Deus, manda esse homem vir na minha porta e me oferecer o lugar. Não, se é de Deus, eu vou lá. Eu vou colocar os meus pés. Eu vou dar um nome para aquilo que eu quero. Eu vou entrar naquele lugar. E aquele gigante que está ocupando aquele lugar vai cair em nome de Jesus. Isso é nos mover por fé. Então Caleb não ficou apenas de joelho. Não é sobre orar, é sobre agir. Então eu preciso que você rompa nessa manhã, porque é uma mentira confortável circulando na igreja. Uma mentira de que esperar em Deus é um sinônimo de ficar parado. Caleb esperou 45 anos, mas esperou caminhando, esperou lutando, esperou guardando a palavra. É uma distância abissal entre a sala de espera e o campo de batalha. Ei, eu estou chamando você para desembainhar a espada. Eu vi 2 aqui. Peguei o espírito do Alexandre aqui. Aumentou. Aumentou. E tem gente que está mais esperando o jogo do Brasil à tarde do que no culto hoje. E quero dizer para você, talvez as feridas, os traumas, sejam um freio de mão puxado. Você está dirigindo a sua vida, mas vai acontecer de novo, vai fazer de novo. Não, solta esse freio de mão aí, querido, acelera esse carro. Amém? O trauma não é o seu destino. O trauma é o endereço de onde você está saindo, não é um endereço para onde você vai. Pautado em que história você está vivendo a sua vida que você vive hoje? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Amém? Então Deus não te chamou para a margem de segurança. Para viver na fé não tem segurança, tem fé. Tem fé. A fé é a certeza do que eu espero, não daquilo que eu estou vendo. Então você quer viver uma vida em Deus em segurança e não vai dar certo. Aqui é... uma hora está lá um ápice, daqui a pouco, pastor, e agora? Espera que vai subir. Amém? Espera que vai subir. É o processo. É o processo. Se você vê a palavra, todo mundo teve seu ápice, teve sua queda. Mas aqueles que caíram se levantaram. Filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. É me colocar de pé novamente. Então, servir a Deus é entrar no território onde as suas forças naturais não bastam. Quando Deus chamou Moisés para enfrentar Faraó, não mandou um exército, ele perguntou: o que é isso que está na sua mão? Um cajado, um pedaço de pau. Ele abriu o mar vermelho. Deus não está esperando você ter mais, entregar mais jejum, mais oração. Não, Deus está esperando você se levantar e agir por fé. Deus, eu tenho uma palavra, e pela palavra que eu tenho eu vou me mover. Deus, eu tenho uma promessa, e pela promessa que eu tenho eu vou me levantar. Deus, eu tenho uma unção sobre a minha vida, e pela unção que eu tenho sobre a minha vida eu vou liberar a palavra. Amém? É entusiasmado, é Deus dentro de você. Então é importante entender que o desespero nasce quando olhamos para aquilo que não podemos fazer. A esperança explode quando olhamos para o que Deus pode realizar através de nós. Quando você está em si mesmado, e querido, você está pequenininho demais, gafanhotinho. Mas quando você está cheio de Deus, enteos, Deus dentro, olha para o seu irmão, vê se Deus está aí dentro. Você conseguiu enxergar alguma coisa aí? Então começa a evangelizar ele aí agora. Existe cura na subida. Porque subir a montanha, você tem que se livrar da carga extra. Não dá simplesmente para subir a montanha. Você enxerga ela, mas você precisa entender que o trajeto vai ter os seus contrapontos. Então, um pequeno peso a mais na subida vai consumir a energia que você precisa para chegar no topo. Dúvidas pesam, medos pesam, culpas do passado pesam, palavras que te feriram pesam. O autor de Hebreus 12:1 adverte: deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Eu preciso entender o que está atrapalhando de eu avançar. Ontem nós celebramos o 4 de julho. É importante falar sobre a libertação, é importante falar sobre o jubileu, mas é importante perguntar a você: por que raios você não foi liberto ainda?
Mas onde está o problema? Onde está a algema? Onde está a corrente? Ei, a palavra de vitória já foi liberada. Por meio de Cristo, nós somos bem mais que vencedores. E eu preciso assumir uma mentalidade de vencedor. Essa palavra aqui não é não faz de conta não, querido. É Deus. Porque tem gente aqui sangrando em silêncio. Caleb não conquistou a montanha no dia seguinte da promessa. Ele esperou 45 anos. Durante 45 anos ele caminhou num deserto que não era culpa dele. Ele carregou as consequências de pecado dos outros. Ele enterrou os amigos um por um. Ele viu a promessa permanecer distante. O impossível estava longe. Então, agora está escondida dentro desse texto. O triunfo de Caleb não foi só a coragem diante dos gigantes. Foi a fidelidade dele no tempo em que nada acontecia. É me manter fiel num tempo onde nada acontece. Você olha para a esquerda e para a direita, aí já mais fala, ei, estou offline. Some todo mundo e mais alguém. Os convites desaparecem. As mesas ficam mais escassas. E os que aparecem, então, sangue do Cordeiro. Talvez você esteja 20, 10, 15, 2 no deserto. Talvez você esteja carregando consequências de decisões que não foram suas. Um divórcio que você não escolheu, uma falência que você não provocou, um abandono que você não merecia, mas ouça a palavra do Senhor. Deus não desconta em você o deserto que os outros causaram. Deus transforma o deserto em escola de herdeiros. Sinto o cheiro da herança chegando. Eu convido você para frequentar o culto da noite. Amém. O Alexandre não falou amém. Falou agora. Porque de manhã acho que o pessoal é mais sonolento, né? Ou não? É culpa minha. Eu assumo a culpa. Então o Caleb, ele se sustentou quando nada acontecia. A palavra dele diz, dai-me este monte que o Senhor falou. Ele não deixou a promessa se perder no vento da frustração. É como Paulo ordenou a Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti, milita, pois por elas boa milícia. Ou seja, lute por elas. Você tem profecia? Lute por elas. Você tem uma promessa? Lute por elas. Você tem uma esperança? Lute por elas. Acorda de manhã com sangue nos olhos. Eu sou aqueles que deixam as pessoas incomodadas. Eu acordo vivo. Eu acordo e minha esposa já fica em pânico. Acordou. Eu acordo vivo. Tem gente que acorda em slow motion, né? Vai acordando por prestação. Demora 2 horas para acordar. Toma um café de olho fechado, assim. E eu acordo vivo, inteiro. Abriu o olho, acabou. O diabo precisa olhar para você e falar, acordou. Acordou. Terror do inferno, acordou. A paz do inferno enquanto você dorme. Quando você acorda, acordou. Amém? Vamos mudar a nossa retórica. Vamos mudar a nossa frequência, querido. Vamos mudar o pensamento. Gente com o ombro caído, cabeça baixa, está falando de crise, de problema, de escassez. Ei, muda a linguagem. Muda a linguagem. Então a palavra, alguém aqui cuja alma adoeceu na espera. O Senhor está dizendo para você hoje, eu vi cada ano. Eu contei cada lágrima. A demora não foi um abandono. Foi uma preparação. Foi uma preparação. Amém? Hoje é tempo de trazer a ferida. E confiar, Deus está aqui. Não vou me mover mais por ela. Amém? Então eu preciso ser honesto com você. Como pastor, a cura da alma raramente é um raio. E quase sempre é uma caminhada. Não, é uma caminhada, é uma decisão. O que acontece hoje no altar, aqui, o que eu estou fazendo com você hoje é um marco zero. É o início de algo novo. E não é uma linha de chegada. Alguns de vocês vão precisar caminhar isso com discipulado, em aconselhamento, em comunidade, frequentando os grupos de comunhão. Alguns de vocês vão precisar andar algumas milhas extras para que o processo que iniciou aqui se finalize. Amém? Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que eu te vejo do outro lado. Então foram 45 anos de fidelidade. Ou seja, Deus ele cura no caminho. Deus ele cura no processo. Deus ele cura no avanço.
E o destino está nos lugares altos. Caleb nos ensina a olhar para cima. Ele tinha um foco. Apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pessoas com espírito de gafanhoto vivem assombrado pela escassez. Acha que o pão vai acabar, que a porta vai fechar, que a bênção é para os outros. Mas Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia é nosso, é do corpo, é da família. Amém? O Pai nos ensina a depender dEle diariamente. A dependência diária quebra o ciclo de ansiedade. Eu não preciso depender do que vem amanhã, eu preciso confiar no que vai acontecer hoje. Eu preciso confiar no que vai acontecer hoje. O herdeiro não vive acumulando migalhas, o herdeiro vive acessando a herança. Acessando a herança. Então, um lugar destinado para você, amém? Olhe para Hebron, sim, há gigantes lá em cima, sim, o caminho é estreito. E eu não vou te prometer que a subida não vai doer. Eu fui para o top da Guatemala. Eu prometi para mim mesmo que eu não volto lá nunca mais. Foram 15 dias para parar de doer as pernas. Todo dia eu lembrava daquele lugar. Subia e não terminava nunca. Eu falei: Jesus, o que é isso? Voltei para casa. Não, o ano que vem tem uns dos 11 anos. Esquece. Lembro da dor sem estar sentindo ela. Estou falando isso para você porque muitos estão assim, lembrando da dor sem nem estar sentindo ela. É uma dor na sua memória, na sua alma, impregnada por uma história de que aconteceu na sua vida no passado. Você precisa voltar lá. Eu falei para mim mesmo: André, você precisa voltar lá para dizer que aquela dor não é a sua história. Deus, ele mandou Moisés voltar. Moisés, volta lá. Aquela dor não é a sua história. Deus chegou para Pedro, Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Aquela negação não é a sua história. Não me importa o que aconteceu, aquela não é a sua história. Amém? A promessa não eliminou a batalha, a promessa sustentou Caleb dentro da batalha. É exatamente isso que Paulo escreve em Romanos 5. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Percebeu a ordem? Tribulação, perseverança. A perseverança vem experiência, e a experiência produz esperança. Então, a esperança madura, ela não vem antes da luta. Você não vai se tornar experiente porque está sentado aqui. Você vai tornar experiente porque você avançou, porque você lutou, porque você batalhou. Ela está forjada dentro do processo, porque ela não está apoiada na ausência de gigantes, mas no amor de Deus derramando no seu coração. É o amor de Deus derramando sobre você. Hebreus 6,19 chama a atenção. A âncora da alma segura firme. A âncora não é para o mar calmo. Ninguém lança uma âncora em águas paradas. A âncora existe por causa de tempestades. Então, se a montanha diante de você é grande, é porque Deus te chamou para algo maior. Vá, lute e consuma o seu monte. Existe um monte aqui para você conquistar? Você consegue dar nome para ele? Você consegue enxergar quais são os obstáculos deste monte? Caleb tinha 85 anos. A biologia diz que era o fim. A estatística diz que era o fim. O calendário dizia que era o fim. Mas o espírito dele gritava: apenas começou. Guardei a minha força até o dia de hoje. Ei, nós não decretamos sobre Deus. Nós nos alinhamos àquilo que Deus decretou. Meu decreto não é sobre ele. Meu decreto é segundo ele. Segundo Deus diz. Caleb diz: Senhor, como o Senhor disse. Como o Senhor disse. A aliança é o fundamento, não a nossa ousadia. O tempo não anula a promessa de Deus. A promessa incuba no tempo. O princípio de Abacuque diz: se a visão tardar, espera, porque certamente virá. Amém? Certamente virá. Então, entendendo isso, eu começo a mudar a lógica das minhas ações. Eu começo a mudar a maneira em que eu vivo a minha vida. Então, eu sinto uma grandeza batendo a porta dessa igreja hoje. Hoje, alinhando a palavra com a nossa vida e encerrando um ciclo de paralisia, de letargia, de mornidão. Um fim de um complexo de gafanhoto, um fim de um retrato falso. Você não é um sobrevivente, querido, você é herdeiro da aliança. A cura para a alma ferida, a libertação dos traumas que te prende no deserto,
A identidade está sendo estabelecida. Há destinos sendo liberados sobre famílias. É fechar os seus olhos e te enxergar. Eu tenho uma visão acerca de mim mesmo. Eu vejo geração em geração pós mim, com um quadro meu e da minha esposa, dizendo: quem são esses dois? É o vovô e a vovó que inaugurou um legado na nossa família. A partir do que eles começaram, tudo na nossa geração mudou. Eu via a menininha do Alexandre, ela foi fazer um movimento, caiu, ela como criança ela podia chorar, mas sabe o que ela fez? Já que estou no chão, vou adorar. Prostou a testa no chão e ali ficou. E eu comentei com quem estava do meu lado, provavelmente é uma visão que ela está acostumada a ver na casa dela. Que o natural para uma criança nesse cenário era chorar. Ela caiu no movimento que ela estava tentando fazer. Mas ela decidiu, ali mesmo, já que caí, vou adorar o Senhor. Eu não sei nem se ela tinha dimensão do que estava fazendo, mas ela ministrou no meu coração. Não importa quantas vezes você caia, continue adorando. Continue adorando. Amanhã, segunda-feira, o gigante ainda vai estar lá. Mas você vai estar diante dele, não como um gafanhoto. Essa é a diferença. É olhar para você e dizer assim: eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus, nós somos tudo que precisamos. Você vai com quem? Quem sobe a montanha muda. Quem muda subindo, sobe com a palavra. Ela sobe com vida. Ela sobe em comunidade. Ela sobe com alguém que carrega com ele o mesmo perfil. Então, quando você sobe a montanha, você conquista a montanha. Você conquista a montanha. Você subiu a montanha. Você chegou na montanha. Significa que para chegar lá, muitas vitórias tiveram que acontecer no processo, no trajeto. Mas você chegou naquele lugar. Então, coloca a mão no ombro do seu irmão aí, de maneira feliz. E diz para ele: a montanha é sua. O tempo do cumprimento chegou. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Ah, Senhor, nós alinhamos aqui, Senhor. Hoje é um tempo da Tua presença e da Tua aliança, Senhor. Nós rasgamos, Pai, atestados de óbito que o deserto lavrou, Senhor, sobre os nossos sonhos. Nós quebramos, Senhor, o espelho falso, um retrato que o inferno insistia em pendurar na nossa alma, Senhor. E hoje nós recebemos um retrato que o Pai declarou: filhos amados, lavados pelo sangue do Cordeiro, herdeiros da promessa. Cura, Senhor, a ferida que está aberta. Cura, Senhor, as memórias. Cura, Senhor, as histórias, os traumas. Liberta, Senhor, essa casa dos traumas gerados no deserto, Senhor. Renova o vigor como o Senhor renovasse Caleb, Senhor. Tem gente que está esperando 45, 30, 10, 2 meses, mas ainda assim é uma espera, Senhor. Ainda assim é uma espera. Lhes dê, Senhor, ousadia, Senhor, nesta manhã, Pai, porque a promessa é nossa. O caminho é íngreme, Senhor. Sim, tem a subida. Ensina-nos, Pai, a conquistar não para nós, mas para as nossas gerações, Pai. Hoje é dia de gritar: dai-nos esse monte. Dai-nos esse monte. Sim, eu reconheço, eu dou um nome. Eu sei que tem um juiz, eu sei que tem um decreto, eu sei que tem uma sentença lá, eu sei que tem um diagnóstico. Eu vou chamar o diagnóstico pelo nome. Eu vou chamar o diagnóstico pelo nome. E vou dizer: me espere, eu estou chegando.
Eu despertei hoje. Quebrei o espelho falso que insistia em prosperar dentro de mim. Removi os pesos desnecessários. Hoje eu dou tchau. Hoje eu dou tchau. Hoje eu largo para trás. Hoje eu abandono as histórias. Hoje eu solto a mão daquilo que me prendia. Hoje eu assumo uma nova postura, Senhor. Hoje eu levanto com fogo nos olhos, Pai. Hoje eu levanto com um sonho renovado. Hoje eu levanto com a esperança viva e renovada, Senhor. Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém tem uma palavra final sobre o meu monte. Esse monte é meu. É da minha família, é da minha geração. Essa é a herança que eu vou conquistar nos céus, para deixar para os meus. Sim, Pai, eu vou entrar nessa porta. Eu vou testemunhar, Senhor, o que o Senhor fez. Mas hoje eu decido me manter forte. Hoje eu decido me manter forte pela Tua palavra. Liberdade está nesse. Sim, ela está nessa casa. E aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Seja livre. Fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Com misericórdia e graça. Sejam cheios, sejam entusiasmados. Deus dentro é a esperança da glória. Somos livres. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Aquele que acalma o vento está aqui. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele que faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, faz sério, faz mãe De filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vais mover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga: aquele que acalma, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, faz estéril, faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Vais mover haverá nuvens que trazem chuva.
Deus te dá escape e livramento. Em ti, Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. A tua palavra, Senhor. É assim. Eu vou andar assim. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por... Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minha... Eu luto pela palavra do Senhor. Assim que eu luto. Eu luto em fé. É assim. Eu luto em esperança. É assim que eu luto minha. Eu luto porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Juninho, tambores de guerra aí. Sangue nos olhos, espada na mão. Sangue nos olhos, espada na mão. Bora. É o som do avanço. É o som do avanço. É o som do avanço. Não seremos abalados. 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 O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Sim, nós queremos essa palavra, Senhor. O nosso general é Cristo. Aquele que não perdeu nenhuma guerra, nenhuma batalha, não vai perder a sua. Ele não vai perder a sua família. Ele não vai perder a sua estrutura. Amém? Amém? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, diga: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Aleluia. Convertendo você em um profeta nessa manhã. Você vai olhar para quem está do seu lado e diga assim: eu consigo enxergar você no topo da montanha. Porque aquele que começou a construção da boa obra, ele vai completá-la. Amém? Amém?
Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ele é a rocha da nossa vitória, é a nossa força em tempo de fraqueza, é uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, é a nossa força em tempo de fraqueza, é uma torre em tempo de guerra. Oh, Esperança de Israel. diga, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, Prevalecer. leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, Prevalecer. Aleluia. 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 E aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. aquele que Está feliz, E bata diga a palma assim. sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. com Jesus, Com Jesus no coração a gente é feliz. é Feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. com Jesus, Com Jesus na condução a gente é feliz. é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Diga, Jesus é alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto de chegar aqui e ver, sempre que você vai ver no culto, você vai me procurar e eu estou de trás do biombo ali. Que eu gosto de ficar olhando as expressões de quem entra. E depois eu vejo como está. Como é bom aceitar o convite que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus.